Olá pessoal, vamos chegando aí para que nós possamos discutir um pouquinho sobre essa segunda fase do MP de Minas. Vamos lá. Aí pessoal, que esse final de semana sofreu um pouquinho aí com a segunda fase. Esperando o professor aí também entrar. Cadê o professor aqui? Esperando o professor chegar aqui para que a gente possa começar a conversar um pouquinho. Se eu não estiver fazendo nada errado, não é isso? Cadê o professor Marco aqui? Bem, pessoal, se quiserem falar alguma coisa também, quiserem postar alguma coisa aí, de repente nós podemos ir comentando aos poucos no desenrolar dessa transmissão. Estou esperando o professor Marco aqui. Não sei se eu estou adiantado, não. O horário está certo, né? E estou dando uma confirmadinha aqui, mas não estou vendo o nome dele aqui aparecendo para eu poder convidá-lo. Cadê aqui, ó? Não, eu estou certo. Então, o professor que não chegou ainda aí, né? Bem, acho que nós podemos então... de regra não libera, né? De regra vem com o resultado. Tô até com um site aqui, mas de regra o pessoal vai com o resultado, essa liberação, né? A gente fica nessa expectativa de que saia, né? Para possa ver qual foi o que a banca queria, mas a regra é que ela vai cobrar isso aí, vai apresentar isso pra gente quando sair o resultado mesmo. Ó, o professor não entrou aqui, eu tô achando que nós vamos começar a discutir a minha matéria então, hein? Estão chegando aí e tal. No relógio de vocês é 8 e alguma coisa já? Cadê aí, ó? Cadê o professor Marco aí? Estamos esperando ele. Vamos lá, professor. O pessoal está esperando. Bem, inclusive das outras disciplinas, né? Penal e processo penal é comigo, mas as outras... Deixa eu dar uma conferidinha aqui. Se for, a gente começa aí. Bem, então vamos começar com a minha, então. O nosso concurso, que é aqui o 57, esse concurso aí que vocês estão fazendo. Nós tivemos aqui agora a segunda etapa no final de semana, e eu vou fazer o seguinte, vou discutir com vocês a nossa disciplina, que é penal e processo penal. O professor não conseguiu entrar ainda aí, estou com o celular aqui, então não sei o que está acontecendo com ele, o celular está ocupado. Vamos começar discutindo um pouco aí do que é a minha disciplina, o meu grupo temático, aquele que eu tive aí com o pessoal que fez o curso da Adverno. Nós fizemos alguns simulados e conversamos um pouco aí sobre como construir uma prova, como construir uma peça na segunda fase do MP de Minas, como responder uma prova dissertativa. E só para que eu tenha certeza aqui, ó, não vi o professor aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, Marco. O professor não entrou aqui mesmo. Nós vamos começar aí falando de processo penal, então. Eu tô certo mesmo no horário. 20 horas, já são 8h05. Não é? Então vamos começar a conversar. É o seguinte. A peça que foi pedida em processo penal
o grupo temático 2, penal e processo penal, a peça ensejou muita discussão aí por parte dos candidatos. A galera, nós temos um grupo razoável aí, um grupo grande da Adverum, que fez esse curso para a segunda fase, e aí o pessoal ficou bem preocupado aí com o que seria essa peça. Por quê? O que diz ao final o examinador? Ele fala: você acabou de assumir a titularidade na comarca, examinou o processo, constatando que o ofendido no recurso reclama que o acusado seja submetido a julgamento pelo órgão competente pela integralidade dos fatos descritos na denúncia. Elabore a manifestação adequada. E aí qual foi, o que aconteceu com a galera? O que é a manifestação adequada? Alguns disseram assim: ah, Vinícius, é uma manifestação, não é peça processual. Se é uma manifestação, eu não fiz aí uma peça processual. Alguns falaram: olha, o promotor de justiça não está vinculado ao entendimento do assistente da acusação, e uma vez que ele não está vinculado aí, eu entendo que é um parecer. E tem aqueles que fizeram razões recursais. Qual é a situação aqui que nós podemos discutir com vocês, né? Em primeiro lugar, esses manuais, nós pegamos os manuais, pelo menos eu não consegui encontrar um autor que falasse assim: olha, a peça a ser elaborada é uma peça é um parecer. Opa! Aqui o professor aqui, ó, acho que o professor chegou. Peraí, o professor chegou. Vamos ver, ó. Convidei o professor Marco agora para entrar aqui. Aí, professor. Opa! E aí, Vinícius? E aí, professor? Tô chegando aqui, pegando a filha no balé, atrasou um pouquinho. Ah, tá tudo certo já. Mas continua aí, continua falando aí. Como que é? A questão do parecer, não achou um manual? Continua aí, tá muito bom. Isso. Não, na verdade é o seguinte, eu tava falando pra galera aí, que nos manuais eu não encontrei a peça indicada. Não sei se o senhor teve a curiosidade de pegar o meu grupo temático, deu uma olhada lá em processo penal. Vi a prova, estava bem assim, difícil, né? Não estava definida, né? Um assunto aberto. Isso. Bateu o martelo, o que era? Isso. E aí eu estava falando, né? O examinador finaliza a questão falando sobre a manifestação a ser feita, fazer a manifestação. E aí ele não fala peça. E aí surgiu aquela dúvida da galera: que peça que seria essa, né? Uma manifestação simples, um parecer, o que seria isso? Eu, olhando, né, como eu disse, os manuais não falam expressamente: olha, quando o assistente da acusação recorre, o promotor de justiça vai fazer essa peça. Eu não encontrei isso nos manuais aqui, que eu olhei, tenho muitos aqui. Mas aí o NUT, ele diz: olha, quando é uma ação penal privada e há um recurso do querelante, o Ministério Público vai apresentar as suas razões. Igual procedimento será adotado na hipótese do 598. Então o NUT chama isso de razões recursais. Se nós entrarmos no site do TJ, por exemplo, e pesquisarmos processos com recurso do assistente, em vários deles, sequer no relatório tem menção à peça do Ministério Público. Você não vê isso no relatório. Ou você vê uma menção: o MP opinou por isso ou por aquilo. Mas quando tem uma menção à peça, a peça são razões recursais. Então eu creio que o examinador queria a apresentação de razões recursais. Nós trabalhamos isso no grupo temático de penal e processo penal, nós trabalhamos contra razões recursais e eu deixei bem claro para os alunos a necessidade de nós analisarmos os pressupostos de admissibilidade. E nessa peça, especificamente, nós tínhamos vários pontos a ser debatidos. Então, primeiro, o cabimento e adequação. O pessoal falou: peraí, Vinícius, qual o recurso cabível? Porque se não é apelação, o recurso estava incorreto. Mas vejam, o caso era a pronúncia pelo tipo básico e com decote das qualificadoras e a absolvição sumária no crime conexo.
Então, o assistente estava recorrendo do decote das qualificadoras e estava recorrendo da absolvição sumária. Então, ele recorria da impronúncia das qualificadoras. E contra a impronúncia, o recurso é de apelação. E contra a absolvição sumária, o recurso é de apelação. Então, a meu ver, combinando o 416, né, combinando não, tendo o 416 aí, nós tínhamos o recurso de apelação. Mesmo que eu entendesse que ele recorreu da pronúncia e eu entenda que eu recorreu da absolvição sumária, eu aplicaria o 594, 593, parágrafo 4, que quando a apelação seria um recurso prevalente, mesmo que de parte da decisão você recorra. Ou seja, para mim é tranquilo que o recurso era de apelação. Então, ele é cabível e adequado a meu ver. Como eu perguntei, o senhor chegou a dar uma olhada lá? Chegou a ver a... Pode me corrigir se eu estiver errado, hein, professor? Não. Eu olhei rapidamente, realmente, e tem sentido essa fundamentação sua. Também fiquei, assim, vi no grupo a discussão do pessoal sobre o recurso em sentido estrito. Realmente é uma argumentação atraente também, né? Eu acredito que o examinador possa pontuar parcialmente essa questão do recurso, né? Mas vai considerar muito a fundamentação também, que pelo que você mostrou para nós, há muito que ser debatido. Sim, exatamente. Na verdade é o seguinte, eu passei no 51. E naquele 51 nós tínhamos uma hipótese de aplicação do 593 para 4. Eu usei isso na minha peça e tirei uma nota boa lá. Mas a banca admitiu naquela oportunidade recursos diferentes. Então, eu fiz a apelação. Quem fez recurso em sentido estrito e fez um mandado de segurança, eu tenho colegas que foram aprovados e que a banca considerou. Então, assim, depende da banca, né? Mas, e nós temos precedentes nesses termos aí. Eu achei essa questão prática, né? Embora, assim, eu já tenha 17 anos de carreira, nunca vi um caso desse. Então, você me deixa mais tranquilo, porque eu sou de 2012, eu tenho 8 anos de carreira e nunca fiz uma peça dessa. Eu falei, putz, vou ter que falar com alguém mais experiente. Mas eu não consigo ninguém que tenha feito. O André Ubaldino é um amigo meu, amigo pessoal. A gente eu e ele atuamos juntos no GAECO. Então, eu conheço ele, provavelmente seja ele que vai corrigir essa peça. Ele é muito prático, eficiente. E eu posso falar para os candidatos aí que ele está querendo recrutar promotores vocacionados. Então, ele vai dar foco, sim, na fundamentação. Pode ter certeza. É bom trazer uma tranquilidade para o pessoal aí. O outro ponto que eu achei interessante é a questão do prazo, né? A tempestividade. A galera ficou preocupada com a tempestividade. Na verdade, é o seguinte. Recurso do assistente só conta ao final do prazo do MP. O assistente não estava habilitado. Então, posicionamento pacífico aí, 15 dias depois do final do prazo do MP. Como o promotor recebeu os autos no dia 4, então o prazo dele teria terminado aí na segunda subsequente, o recurso foi interposto 10 dias depois, praticamente. Então, na verdade, com 15 dias era o prazo final, foi tranquilo, o recurso é tempestivo. Agora, as razões foram apresentadas fora do prazo. E aí, isso é uma mera irregularidade. Razões fora do prazo é uma mera irregularidade, né? É uma questão aí também, acho que relativamente tranquilo, mas que eu expliquei quando nós fizemos os simulados com os alunos, eu falava sempre isso. Nós temos que apresentar todos os argumentos em relação a todos os pontos. Cada itemzinho é pontuado. Né? Certo. Então, eu entendo que tinha que falar da tempestividade da interposição e tinha que falar da questão das razões apresentadas fora do prazo, que se considera isso como uma mera irregularidade. A questão da regularidade formal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos, não tinha nada demais. A sucumbência, né? Se houve o decote das qualificadoras e a absolvição, a sucumbência... Mas aí tem a questão do interesse da legitimidade, que aí é um dos pontos interessantes, né? E aí eu dividi em dois.
Eu acho que, primeiro, com relação às qualificadoras, o interesse hoje é tranquilo. Então, o decote das qualificadoras, o assistente pode recorrer desse decote, porque é um entendimento de que ele, né, hoje ele é um auxiliar o objetivo dele é a adequada aplicação da lei penal, é fazer justiça. Então, a função dele, especialmente com as últimas modificações que nós tivemos no processo penal, é cada vez mais ampliando a atuação do assistente da acusação. E aí entendo que ele tem legitimidade e interesse para poder recorrer desse ponto específico, do decote das qualificadoras. Certo. O pessoal, inclusive, discutiu com relação à absolvição sumária que você tinha o tráfico sendo julgado junto do homicídio. E aí, se ele teria legitimidade para recorrer da absolvição sumária do crime conexo. Aí eu já acho que é uma questão discutível. Eu já acho que cabe aí discussões, porque ele não pode ser assistente do tráfico de drogas. Ele é assistente do homicídio, do tráfico não. E eu acho que aí pode ter alguma discussãozinha aí no padrão. O que o senhor acha, professor? Olha, essa questão aí do júri, o júri atrai tudo, né? Isso. A gente sempre trabalhou com essa ideia. Então, talvez essa argumentação também possa ser acolhida pelo examinador. Que, uma vez que foi definida a competência do júri, basta ali o juiz pronunciante verificar se há os indícios necessários para que o tribunal realmente realize o julgamento final e cabal. Sim. Então, talvez essa legitimidade pode ser ampliada. Eu acredito que talvez o examinador vá acolher, sim, esse posicionamento, né? De quem estendeu a sua argumentação também para o crime de tráfico, que a rigor não teria como uma vítima aquele assistente, mas sim a sociedade como um todo, né? Entendi. Não, inclusive, o mesmo argumento que foi usado para o decote das qualificadoras, de repente, vai para isso também. Né? Tem se ampliado a atuação do assistente. Então, a interpretação para ampliar a legitimidade vem disso também. Então, na questão da prisão cautelar, ele começa a ter legitimidade com as mudanças que nós tivemos. Então, de repente, é um argumento. E aí é interessante, né, que é aquilo que você diz, né, conhecendo o Baldino, a tendência é que ele queira promotores vocacionados. Né? A tendência não, é isso. Vocacionados, combativos. Isso. Né? Pessoas que realmente... Porque ele dá uma cutucada, né? Porque o promotor anterior ao candidato, né, que entrou ali como promotor recém-chegado na comarca, dormiu no ponto, né? Não foi combativo. Então agora surgiu uma última oportunidade para o MP fazer valer toda a sua pretensão acusatória. Sim. Não, inclusive teve gente, não, mas o promotor não recorreu. Sim, o colega não recorreu. Mas você pode discordar dele, né? Independência opcional. Exatamente. Bem, e aí nós temos a questão do mérito, né? No mérito, a questão do decote das qualificadoras, eu já acho que é tranquilo. Inclusive, nós trabalhamos isso num simulado de processo penal. O decote das qualificadoras é só quando elas são manifestamente improcedentes, o que não era o caso. E aí isso caiu no simulado lá que eu apliquei para os alunos. E com relação à absolvição sumária, nós temos, entendo, a primeira coisa, os doutrinadores falam que o juiz não tem nem que entrar na questão da análise dos crimes conexos. Pronunciou, vai o conexo. Mas vai aí, tudo. Como o senhor disse, né? A questão do indício de autoria e da prova da materialidade, mesmo que se tenha que fazer essa análise, existia no caso concreto. A discussão sobre o laudo preliminar, a pronúncia é um juízo de admissibilidade. O laudo preliminar é como se fosse um recebimento da denúncia. Isso. Então, não estamos falando de condenação ali. Então, eu entendo que é muito tranquilo por isso. E há oportunidade para diligências ainda, né?
Isso, perfeito. O laudo pode ser realizado ainda. Não é a sentença. E a eventual ilegalidade na busca e apreensão, que, a meu ver, também não houve, havia fundadas razões para busca, tal, e eu acho que, entendo que no mérito aí também tinha que, a conclusão tinha que ser pelo provimento do recurso nesse aspecto. Ó, Vinícius, a Si Maranhão, dar um abraço para Si, ela falou o seguinte, ó, com a mesma razão do assistente pedir o aumento da pena, em virtude da busca da efetividade da justiça, entendi que poderia ser justificado o recurso contra a absolvição do tráfico. Tá aí. Salvo engano, tem um acórdão do Celso de Mello fundamentando nesse sentido também, pela essa busca de uma sentença justa, de uma sentença efetiva, né, com uma formação democrática, justificando até a participação do assistente, além do prazo, porque os autos estavam com o MP, ele não teve acesso, e assim houve uma prorrogação do prazo justificada. Sim, eu vi esse precedente, sim, tem razão, tem razão. Aí eu estou vendo até que o pessoal aqui, ó, o Marcelo Geraldo Oliveira falou, fiz contra-razões, mas deixei de atacar as qualificadoras. No curso nós discutimos isso. O que a banca faz? Ela desmembra a prova. Né? Então você tem a peça tem 15 itens que você tem que atacar. E conforme você ataca aqueles itens adequadamente, você vai ganhando não a pontuação. Então o fato de deixar de atacar as qualificadoras, a tendência é uma perda de ponto nesse aspecto. Isso. Não é isso? Com certeza. Com certeza vai fazer parte do espelho de correção da prova a questão das qualificadoras, sim, era um ponto importante, relevante. Sim. Bem, eu acho que com relação à peça, as observações são essas. Nós tínhamos a 2, que falava sobre o arrependimento posterior nos crimes culposos violentos. E eu até postei no grupo lá, o Masson, o Rogério Sanches, defendendo essa possibilidade, mas o STJ, os precedentes do STJ falam na necessidade de ter um cunho patrimonial ou um reflexo patrimonial. Então, eu entendo que é isso que tinha que ser abordado aí na resposta. Que é possível, né, mas tem que ter reflexo patrimonial. Ele, inclusive, o precedente se refere ao homicídio, tem um precedente se referindo ao homicídio, dizendo que aí, na verdade, ficaria para os descendentes, e aí nos herdeiros, né, não se admitiria isso, tal, os herdeiros, né? E aí, entendo que a questão passaria por isso aí. Né? A outra... E o pessoal teve dificuldade nessa questão? Foi tranquila? Como que foi a reação aí dos candidatos? Na verdade, alguns conheciam esse precedente e a galera discutiu, mas não ficou muito claro se o pessoal estava... Como é que estavam por dentro disso. Mas o que acontece? Isso é uma coisa que você abre o livro e tem lá. Você vai pegar os manuais e você tem isso nos manuais. Eu acredito que com esse tipo de coisa facilita para o aluno que está estudando, porque o problema, por exemplo, quando você pega a peça que você não encontra, você abre os manuais não dizem, é isso mata o aluno, mata o candidato, né? O pessoal sai da prova apavorado. Essa daqui não, essa é uma que tem a resposta. Mais objetivo. Isso. A questão 3, que fala da retificação do atestado de pena para constar reincidência, ainda que ela não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado, nós tivemos um precedente do STJ agora em janeiro. Verdade. No informativo foi publicado isso. E aí, a questão da individualização da pena na fase legislativa, na fase de conhecimento e na fase de execução. Então, você utilizar a reincidência nesse momento, não tem vedação nenhuma, o Superior Tribunal de Justiça admite isso. Essa daqui é aquela para ver se o cara está atualizado, né? Tem que... É interessante que faz parte, assim... Eu vi o pessoal, às vezes, um pouco desesperado no grupo ali. Teve um que falou que estava chorando em posição fetal, já tinha um dia. Então, assim...
É sempre bom te falar e refrisar que o contrário de sucesso não é fracasso. O contrário de sucesso é desistir, né? Então, Sim, assim, quem não experimenta o fracasso e a derrota não vai experimentar o sucesso e o extraordinário, né? Então, a gente tem exatamente. que aprender com essas provas. Cada prova é um degrau a mais que a pessoa está subindo. Então, assim, hoje não temos como fugir de estarmos sintonizados com os tribunais superiores, né, Vinícius? Temos Isso, exatamente. que conhecer. Eu, na minha época de concurso, mal tinha internet, né? A internet estava começando, era aquela assim de fax, tinha um som de fax, não sei se de escada, era Sei. internet de IG. Não sei se vocês conhecem a internet IG, né? Que ligava. Isso mesmo. Então, eu pegava os enunciados e ia formando um documento do Word com todos os enunciados que eu achava interessante e ficava relendo. E muitas questões eu consegui responder com enunciados. Então, eu aconselho muito os nossos candidatos, aí, nossos alunos, a estabelecerem essa rotina, porque com certeza agora, daqui para frente, uma ou duas questões da prova vão estar fundamentadas em precedentes do STJ, do STF, não é? Não, com certeza, é isso aí. E aí, na verdade, não adianta, tem que ser o tripé. Tem que saber a legislação, tem que estar atualizado com a jurisprudência e pegar a doutrina. Né? Uhum. Não tem como fugir disso. E é interessante, é legal você falar essa situação, porque sair de uma prova com a sensação de que não foi bem, e pô, esses dias posteriores, tu dá uma derrubada, nós sabemos disso. E eu passei num curso para delegado em 2004, tomei posse em março de 2005 e passei para o Ministério Público em março de 2012, que eu tomei posse. Uau. Então, eu fiquei aí 7 anos estudando, né? Uhum. Eu sei como é. Eu sei das dificuldades. Aí eu sou, né, casado, já tinha filho e as dificuldades do dia a dia, tudo isso. Então, quando falam, não é história, não foi tudo Não. fácil, não. Foi difícil também. Foram vários anos de estudo e essa questão de a cada momento ser um degrau. Com certeza. Hoje a galera fazendo aí os simulados da segunda fase, eu pego esse, né, orientando o pessoal, o meu calcanhar de Aquiles era a segunda fase, porque Uhum. justamente eu era muito objetivo. Eu Eu, olhava a Vinícius, questão do amor, opa, né? e você vai concordar comigo, nós fizemos a correção das provas dos alunos, né, nesses simulados que nós preparamos, das rodadas, eu tive a sensação assim de grande competência de cada aluno. Eles sabem escrever, sabem expor ideias. Agora, infelizmente, numa prova pode cair uma pergunta que você não estava preparado. Não é sinal de que Sim. você não está preparado para o concurso. Foi uma fatalidade, faz parte do jogo, né? Mas a fila anda. A fila anda e vai chegar a sua vez. Não, a galera estava preparada, é isso mesmo. Mas eu sei que a gente chega, você está batendo na trave e você fala, poxa, primeira coisa, vamos aguardar o resultado, né? Mas é um degrau e você vai evoluindo. E depois, quando passa, não existe sensação melhor. Não tem Muito sensação bom. melhor. A hora que você Vitória. vê seu nominho ali na lista, não tem sensação melhor. Bem, vamos prosseguir com a prova aí. Vamos dar uma olhada aqui. Na questão, na última, que aí em síntese, né, ela pedia para falar sobre, com referência ao método da imputação objetiva, sistematizado a partir do modelo funcional, ela dizia para o candidato analisar qual a relação existente entre infração à norma regulamentar e ofensa ao dever de cuidado. E como essa perspectiva teórica pode influenciar na prática forense a técnica processual de descrição dos fatos na denúncia. A imputação objetiva é sempre fácil, sempre tranquila, né? É sempre Você está uma dizendo. dificuldade, né? Você está dizendo isso. Nossa, imputação Conta objetiva é mais. sempre um negócio. E aí o seguinte, eu encontrei aqui um texto falando que eu acho que ajuda nisso. Ele fala assim, olha, as normas regulamentares de atividades arriscadas desempenham aqui um papel extremamente relevante.
Nesse aspecto, propõe Roxin sua classificação em 2 grupos de casos: as normas regulamentares e as normas profissionais. As primeiras, como normas jurídicas, se estendem a todos. As segundas, somente às pessoas que cumprem atividades específicas. Em relação às primeiras, pondera que, sendo normas gerais, sua violação indica a criação de um perigo não autorizado, mas tal não significa, por outra parte, que o fundamente. Aquilo que pode ser perigoso no abstrato pode não ser no caso concreto. Ao reverso, a realização de uma atividade dentro das recomendações não implica, normalmente, a criação de um perigo não autorizado. Inclusive, é o doutrinador citado aqui pela um dos textos que foram indicados. Acredito que passa por aí a resposta, né? Uhum. É verdade. Mas... Perdão, pode falar. Não, pode falar. O momento é seu. Não. Acredito que passa por aí, dentro do que eu estava olhando aqui, mas e, obviamente, dentro da denúncia, o que eu penso é que isso tem que ser narrado na denúncia. Eu não sei exatamente se era isso que o examinador queria, mas penso que é mais ou menos o seguinte: quando nós falamos da ofensa ao dever de cuidado, o promotor de justiça tem que explicar em que consistiu essa ofensa ao dever de cuidado. Isso. Então, houve negligência, imprudência, imperio. Por que houve isso? Isso tem que ser explicado na denúncia. Não sei se eu estou correto, mas penso que me parece que era o que a banca estava querendo aqui nesse aspecto, né? Uhum. Eu acho que é a denúncia de Brumadinho isso aí, viu? Porque você tem, assim, regras objetivas de dever de cuidado, de prudência, de controle, que normatizam uma atividade. E o profissional, ele viola aquilo, né? Ele está assumindo um risco, incrementando muito o risco, e não transbordou para o dolo, né? Então... Eu acho que você está correto e a gente deve descrever isso na denúncia mesmo, porque pela normatividade da culpa, né, eu preciso trazer esses elementos à denúncia e demonstrar qual foi a violação ocorrida, né? Sim, sim. Aí eu penso que caminhava por isso, que a resposta devia caminhar por isso aí. Eu até tinha passado para o pessoal aqui uma questão sobre aquele livro do Enéas, sobre o dolo, sem vontade psicológica. E aí depois eu disponibilizei uma palestra dele lá pro pessoal. Eu achei que era um tema aí que podia, de repente, cair na prova. Acabou não caindo, mas fiquem de olho, que eu acho que é um tema que vai cair por aí, nas provas aí. Né? E tem que arriscar mesmo, porque como o direito é muito amplo, chega um ponto que você tem que estar antenado com o que está acontecendo no cenário jurídico e arriscar alguns temas. Infelizmente, não dá para a gente abarcar todo o leque de possibilidades. Eu acho que está arriscando bem. Na minha época, o quente era a imputação objetiva, né, que caiu hoje também, né? Mas estava começando a chegar ali com Jacobs, com Roxin. Era algo muito incipiente ainda, né? A gente quebrava a cabeça com isso. Mas tem que arriscar, o candidato tem que arriscar, ficar atento com o que está acontecendo no meio jurídico e aprofundar em alguns temas. Sim. Professor, e o seu grupo temático? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Como que foi aí para vocês o grau da prova? Foi difícil ou foi... Vamos fazer, difícil, põe um joinha aí. Quem acha que foi difícil a prova de grupo temático 3 aí? Vamos ver quantos acharam que a prova foi difícil. Eu achei que foi uma prova mais tranquila, sabe? Uma prova que permitiria o candidato expor seu conhecimento, expor a sua desenvoltura, né? Ele começou falando para dissertar sobre o princípio do Saizine aqui, que fala sobre sucessões. Então, assim, me parece que foi algo mais tranquilo, algo mais palpável, né? Sobre aquela transmissão automática, né, dos bens aos sucessores com a morte, né, do decujus. Então, muito tranquilo e falava sobre se isso se aplicava ao poder público
Então, isso não se aplica ao poder público. O poder público vai ter suas regras próprias, né? Caso não haja os sucessores, vai ter todo um procedimento de cuidado desses bens, da herança jacente, até finalmente ser transferida para o município, do Distrito Federal. Então, eu acredito que essa questão aí foi uma questão bem diferente da direito penal, né? Eu acredito que o pessoal descansou nesse dia, deu para desenvolver bem. A questão, pelo visto, foi tudo muito tranquilo, né? Acho que ninguém, no meu aqui não apareceu os joinhas, mas eu não sei como que o pessoal reagiu aí. Mas pelo menos no grupo nosso, ninguém levantou nenhuma celeuma sobre direito civil, processo civil. Tá todo mundo tranquilo. O que pegou mesmo foi o penal, né? O penal que deu dor de cabeça. A questão 2, deixa eu olhar aqui, ela fala sobre... Sabe que essa dissertação, até eu, que não é a minha matéria, assim, pô, tô achando que essa foi fácil. Tô achando não que foi. essa dava para fazer. Essa foi tranquila, Ah, certo. A 2 falando sobre a função social da propriedade. Ele traz um texto e depois traz as perguntas. Deixa eu abrir as perguntas aqui. As perguntas falam para dissertar sobre a função social da propriedade, à luz da Constituição. Então, assim, trabalhar ali o que a própria Constituição fala da função social da propriedade, já não tem mais aquele caráter exclusivista, aquele caráter absolutista, né? Hoje eu cumpro a função social da propriedade compartilhando-a com a sociedade. Então, a própria Constituição e depois veio o Estatuto da Cidade concretizando isso, trouxe diversos instrumentos para trazer maior seriedade, maior impositividade, uma intervenção do poder público na propriedade privada quando ela não está adequada, né? E fala para comentar os institutos jurídicos, constitucionais e infraconstitucionais que garantem a coexistência entre ambos os direitos, o de propriedade e da função social. Então, assim, baseado tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, que estavam ali à mão do candidato, eu acho que ele poderia citar ali o artigo 2º, o artigo 4º do Estatuto da Cidade, que traz esses institutos, e também acredito que foi uma prova mais fácil, mais tranquila. Eu separei aqui hoje de manhã alguns artigos, e eu posso estar postando, acho que até quinta-feira o grupo vai estar funcionando, não é isso? E eu posso estar postando para o pessoal aqui para estar lendo, conhecendo esses assuntos com mais profundidade. Mas eu estou apostando que todo mundo foi bem nessa prova. Não teve dificuldade, não. Eu acho que aqui eu acho que é um exemplo dessa necessidade de abordar todos os aspectos possíveis. Da pessoa deve olhar e falar assim, pô, essa prova, isso dá para responder. E aí você, tem que citar todos os artigos que podem ser citados, né? Trazer todos os fundamentos que podem ser utilizados. Esse é um exemplo bom. O limite de linha eram 20 linhas para essas duas questões, então não tinha muito espaço para você ficar abordando discussões doutrinárias, discussões... Então, por essa indicação, você vê que o examinador quer de você um conhecimento que você navegue entre a Constituição, o Código Civil, o Estatuto da Cidade, de repente... Você fala sobre a lei que impõe ali o uso da propriedade rural de forma adequada também, mas assim, é uma abordagem mais panorâmica, não foi uma dissertação, né? Então, por isso que eu acredito que de posse da lei, o candidato tinha muita chance para acertar essa lei, e a Bárbara falou que não cabia muita coisa nas linhas, não cabia mesmo não, Bárbara. Realmente era pouca linha, por isso que eu acho que a citação, uma breve aplicação ali sobre, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, e para você fundamentar mais aquele resgate de sanear a questão do déficit de residência populacional, poderia ter uma pequena abertura a mais, mas porém não tinha realmente muito espaço não. Tá ok? Sim. E a questão 3, Vinícius, eu não sei também se você chegou a olhar, era uma questão que falava sobre o cumprimento provisório de sentença. Era o seguinte, eram 20 linhas também, 4 perguntas, então tinha que ser bem objetivo.
e cada item tinha mais de uma pergunta, né? Então falava o seguinte: com relação ao cumprimento provisório de sentença, é possível levantamento de depósito ou transferência de bens sem a caução? Então, a Roberta está falando da desapropriação também, né? A depender do caso ali que o próprio estatuto fala, pode acontecer a desapropriação. Mas você não vai ter muito espaço para dissertar sobre isso não, viu, Roberta? E sim, é possível, tem precedente do STJ que fala, desde que a matéria seja incontroversa, pode levantar sem caução. E fala o seguinte: quais os recursos cabíveis contra o pronunciamento judicial que acolhe impugnação ao cumprimento de provisório de sentença e a extingue? Então, o recurso teve já pronunciamento do STJ também, que é a apelação, cabe nesse caso, e contra o pronunciamento judicial que julga improcedente o agravo, que seria uma decisão interlocutória ali. Só está falando aqui de uso capião, direito real de uso, tudo isso está dentro, viu? Está dentro da resposta anterior. Depois, Vinícius, ele fala sobre o seguinte: eu achei, não é a letra B ainda, Instituto da Execução Invertida, que é quando a própria fazenda apresenta o débito que ela acredita que é correto e antecipa-se ao credor. Então, quando ela realiza isso, não são devidos honorários advocatícios. Porque a ideia dos honorários advocatícios é pagar porque você criou uma demanda, você se manteve inerte, você não colaborou, provocou que a pessoa ajuizasse, acionasse o judiciário, assim você tem que pagar os honorários advocatícios. Mas como houve a execução invertida, ou seja, houve uma antecipação da fazenda para que ela já apresentasse quanto que ela deve, já antecipar esse pagamento, então, nesse caso, não cabe honorários advocatícios. Estou sendo bem breve, porque a questão é bem breve, né? Olha só. Semana passada, eu estava com o meu analista aqui, e aí ele estava, doutor, tem a execução invertida, não sei o quê, a gente conversando sobre isso aqui na promotoria, sobre execução invertida. Olha só, aí caiu, né? E caiu também na próxima questão que eu vou comentar no meu grupo de trabalho. A gente estava rindo, né? Que quando a ministra Nancy falou sobre como que chama a palavra, como você flexibilizou ali a taxatividade, mitigou a mitigação da taxatividade dos casos de agravo de instrumento, né? E a gente dando risada lá porque, na verdade, ao invés de falar uma interpretação mais extensiva, uma interpretação mais ampla, eles criam alguns termos difíceis, né, para cunhar uma expressão e falar da mitigação da taxatividade das causas de agravo de instrumento, né? Então, coincidentemente, também caiu na prova, né? Cadê? O pessoal está falando o seguinte aqui, ó. Professor, tem um artigo do CPC que trata a execução invertida. Quando o devedor inicia a execução. Sim, o devedor inicia a execução, essa mesma ideia, né? Quando eu me antecipo, eu colaboro, é um princípio do Código de Processo Civil, a colaboração, eu evito que aconteça a provocação do judiciário, então eu tenho esse ganho aí, esse prêmio de não estar onerando o judiciário, também não vou ser onerado com o pagamento de honorários advocatícios. Tá? O princípio é isso, a ideia é essa. E a letra C é para dissertar sobre a interpretação lógico-sistemática e sua aplicação poderá transformar o julgamento em extra, ultra, petita ou afastar vícios. Eu achei essa questão um pouco assim, com uma redação um pouco truncada, de difícil interpretação, às vezes poderia causar alguma dúvida para o candidato, mas tem naquela pesquisa por temas do STF, do STJ, tem ali que, especificamente sobre isso, que uma interpretação lógica sistemática da petição inicial permite um julgamento sobre um ponto, um capítulo que na inicial não foi abordado, mas analisando de forma sistemática o que foi articulado na exordial, de forma sistemática, o juiz poderia, então, sim, julgar, ainda que em fundamentação diferente do que foi escrito
na exordial, tá? Então, eu acho que a redação da pergunta pode ser uma casquinha de banana para o candidato, mas é por aí que deveria estar a resposta. Olha, e a letra D ainda. Discorra sobre o entendimento do STJ sobre a taxatividade ou não no cabimento do agravo de instrumento. Eu já brinquei aqui, falei com vocês sobre o assunto. Salvo o precedente da Nancy, foi até em cima de uma questão da infância e juventude, que atualmente é minha área de atuação, né? Então, assim, são 4 perguntas fragmentadas. Vem cá, minha filha aqui mexendo comigo, mas eu acho que é uma questão que todo mundo deve ter ido bem, assim, a maior parte, e parabéns para vocês aí. A última questão, vou correr porque eu acho que nosso tempo está acabando, né? E foi sobre a questão 4, que fala, responda sobre o litisconsórcio. Então, a primeira, se é lista a formação de litisconsórcio, eu achei que sim, poderia haver a formação de litisconsórcio, porque há uma conexão sobre a causa de pedir. Mas também é um litisconsórcio facultativo, não é necessário, não é unitário, não é obrigatório. Mas é lista a formação? Sim, é lista, mas não é obrigatória. E na letra B, ainda sobre litisconsórcio, falava se haveria a obrigatoriedade de reuni-las sobre o mesmo juízo. Olha, é aconselhável que sim, o código fala que sim. Nós podemos, quando há conexão, para não haver choque entre as decisões, para haver coerência, até mesmo para o aproveitamento da prova, é indicável que haja união desses julgamentos. Mas se eles correrem separados, eventualmente não haverá nulidade, tá ok? E discorra brevemente sobre o litisconsórcio ativo necessário. O ativo necessário é quando a lei ou uma situação jurídica material me obriga a entrar junto com um terceiro, mas esse terceiro eventualmente pode não querer estar acionando, demandando comigo, e aí gera uma situação de que me impede no direito de acionar. Então, a doutrina fala que, ora, eu posso citar uma forma de citação anônima, e essa pessoa citada teria a faculdade de ocupar o polo ativo ou o polo passivo, ou uma intimação também, que ela também teria essa faculdade. Sobre o tema, eu consultei aqui o Daniel Amorim, é um livro bacana, resumido, mas que traz bastante tema. Ele se posiciona pela citação e pela colocação definitiva daquela parte que estaria do lado do polo ativo como réu, como requerido, e ele faz uma interpretação que eu concordo, porque na verdade ele está resistindo a uma pretensão. Então, mesmo que haja uma comunhão de interesses no âmbito do direito material, mas no âmbito do direito processual há uma resistência, e se há uma resistência, ele é parte requerida. Então, seria por aí a resposta. E, finalmente, eu abri aqui a última parte aqui, que a cópia aqui para mim chegou fragmentada, fala o seguinte: foi proferida a sentença... certo, legal. Fala o seguinte: o litisconsórcio passivo era unitário, mas não foi formado, e passados 5 anos o prejudicado quer se manifestar. E aí, o que acontece? Então, a rigor, se eu não tenho a composição correta dos polos, eu não tenho uma formação justa do processo, eu não teria uma sentença válida, uma sentença eficaz. Mas a gente sabe, se a gente partir por aí, querela nulitatis, aí o Marcelo Geraldo de Oliveira. Parabéns, Marcelo. É isso aí, querela nulitatis. Então, tem assim, se ele já falou que é necessário unitário, então se é necessário unitário, a decisão é igual para todos. Então, a querela é nulitatis, a sentença não tem a sua eficácia e dispensaria até uma ação rescisória ou uma ação anulatória, justamente porque não houve uma formação correta
dos polos, no carro polo passivo, aí eu não tenho uma formação regular do processo e, por conseguinte, a sentença ela não tem o seu papel de colaborar, né, na formação, na formação do seu escopo social de solucionar o conflito, né? A Si Maranhão está falando de ação anulatória, caberia mandado de segurança também. Olha, a princípio, igual eu estou falando com vocês, pela simplicidade do espaço da questão, olha só, são 4 questões complexas falando sobre litisconsórcio, com várias fragmentações. Ele quer, por exemplo, ele quer 2 posicionamentos. Você não tem muito espaço para fazer outros meios impugnativos. Porque no caso concreto, sim, eu até vislumbraria uma possibilidade de mandado de segurança, mas eu acredito que a resposta que o examinador vai satisfazer é da querela nulitatis também, viu? O Vinícius, o Marcelo tem uma questão aí para você, ó, do arrependimento posterior. Vê se você consegue dar conta aí. Eu acho que no âmbito do grupo 3, está bem tranquilo. Se houver alguma pergunta, podem postar aí. Ou mandar para o meu zap também, que eu vou estar à disposição para colaborar. E amanhã eu mando os artigos que eu achei sobre as matérias para vocês estarem se aprofundando, ok? Mas o que está populando mesmo, Vinícius, é penal. Manda ver. Você vê que, na verdade, tem aquele item, né? São circunstâncias que sempre atendam a pena, ter o agente, em 65, inciso 3, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Só que, na verdade, cadê a questão aqui? Ela fala expressamente sobre, se é cabível o benefício do arrependimento posterior. Ele não fala sobre outras aplicações, ele fala o arrependimento posterior é cabível, né, nos crimes culposos violentos. Então a pergunta para mim era muito clara nesse aspecto. Agora, teoricamente sim, é uma circunstância que atenua a pena. Se ele minorou, reparou o dano antes do julgamento, tal, é o que diz aqui o 65.3b, tranquilo. Mas não era a questão. A questão não perguntava isso, né? Olha, o Bruno está falando aí, nessa do arrependimento posterior, falei que era possível na lesão corporal culposa, citando doutrina. Que o exemplo do homicídio é um exemplo que se fala que não admitiria, porque, na verdade, você não está reparando o dano da vítima, mas sim dos herdeiros, né? Dos sucessores. Mas quando você fala de uma lesão corporal, é possível reparar esse dano. Teoricamente é possível, não é? Isso. Então, ele teria, tendo um efeito, um reflexo patrimonial, seria cabível o arrependimento posterior. A meu ver, é esse o que eu acho que tem que deixar claro na questão ela tem que ser uma questão patrimonial ou com reflexo patrimonial. A exigência é essa. Então, para os crimes culposos não violentos, se aconteceu isso, admitir-se-ia na linha da jurisprudência do STJ. É o que eu penso, né? Então, assim, a resposta, Vinícius, seria que caberia, né? É isso mesmo? Caberia o reconhecimento nessas hipóteses restritas que você falou aí. Isso. Desde que seja patrimonial ou com reflexo patrimonial. O que eu pensei, o que eu entendi aqui. Beleza? Beleza. Tem mais alguma observação, professor? Eu acho que deu para a gente conversar um pouco sobre a prova. Eu acho que realmente a prova de penal puxou mais, foi mais exigente. Acredito que a prova de civil foi um bálsamo para os candidatos, foi mais tranquilo, né? O grupo 3. Acredito que os candidatos vão performar bem. Mas fica aqui, eu acho que o principal, nosso papel, Vinícius, é estar encorajando essa turma, falar com eles que nós já estivemos do lado deles, no lugar deles, e hoje nós somos aqui promotores de justiça, realizando coisas fantásticas, não é? Realizando, assim, uma promoção da justiça, é algo transformador, é algo, assim, que nos traz um bem-estar tremendo. Ontem eu pude ir para uma comarca e fazer um acordo com 7 prefeitos, foi algo, assim, tremendo, uma ação de 15 anos, né, que estava percorrendo, já perdurando, desde 2005. Falei até a idade do meu filho essa ação, né?
Então, se motivem por isso. Grandes coisas vão acontecer na vida de vocês e é só o começo, tá? Ainda nem começou, na verdade, né? Isso. Não, e eu acho que você tem toda a razão. Eu falo com o pessoal aqui, com o pessoal que trabalha comigo, eu falo para os meus alunos. Aí, Marcelo, valeu aí. Marcelo falando, vocês são os melhores. Valeu, Marcelo. Eu sempre falo para o pessoal que quando eu atuo na questão criminal, você tem a independência de se entender que a pessoa é inocente e pedir absolvição. Então, a minha atuação é sempre uma atuação tranquila. Você analisou o processo, entendeu o que deve pedir. Então, eu não sou obrigado a pedir a condenação. Né? O meu convencimento é o convencimento das provas. Então, é sempre uma atuação com a consciência muito tranquila. E essa possibilidade dessa transformação social, né, como você faz um acordo desse, de 7 anos que o processo caminha, eu fiz aqui termos de ajustamento de conduta com os municípios da comarca para tratar o esgoto, por exemplo. Aí você fala, poxa, né, nossa. Né? E para estruturar algumas coisas, para criar algumas coisas que, algumas atuações que nós temos que, pô, você chega em casa e você fala, poxa, vale a pena. E aí, isso aí, para essa galera, eu acho que você tem toda a razão. É o que a gente tem que falar para o pessoal. Vale a pena demais. É muito bom isso. A função do Ministério Público é muito boa. Né? Eu me sinto muito satisfeito com ela. Muito bom. Então a gente pode ficar por aqui. O Bruno está perguntando se os demais grupos também serão comentados. Eu tive acesso à prova ontem à noite, então eu me preparei assim, hoje de manhã só para o grupo 3 e sabemos que, na verdade, quando vocês passam, vou confessar para vocês, vocês sabem mais do que a gente. Né? Vocês estão nessa carreira aí, ó. Eu falo ali no curso de formação de promotores, eu falo com ele, ó, vocês estão mais afiados que a gente. Claro, não tem a experiência ainda, mas vocês estão mais afiados. Então, eu não me aventuraria sem uma preparação prévia, estar comentando lá sobre as outras provas. Não sei se o Vinícius chegou a dar uma olhada. Não, eu também não me aventuraria. Né, você veja que dentro da nossa disciplina a gente tem grandes discussões, né, nas nossas, aí com aquelas que a gente já não estava acompanhando nas aulas, tal, eu não me aventuro. É melhor deixar para quem conhece penal, aí. Eu dei uns pitacos aí no penal porque minha promotoria é criminal, né? Então eu estava em contato. Agora eu estou afastado por causa da coordenadoria. Mas a gente acaba dando uns pitacos aí na matéria do Vinícius. Mas nas demais, assim, a gente conhece alguns pontos, mas eu acredito que, de repente, pode sugerir aí para a Mayra e para a Fernanda estarem marcando um encontro com vocês, quem sabe, né? Isso, aí vocês mandam mensagem para a Diveram lá, cobrando eles lá. Isso, reivindica isso, vai ser interessante, que são duas profissionais fantásticas e todos nós temos a ganhar muito com elas, muito mesmo. Com certeza, com certeza. Então, beleza. Vou deixar aqui o meu abraço para o pessoal. O negócio é esse. Vamos meter a cara e esperamos encontrar vocês no curso para a prova oral depois, não é? Isso mesmo. Sucesso, não desanimem, foco, continue estudando que a vitória vai chegar. Um grande abraço, um abraço para você aí. Falou? Vinícius, foi um prazer estar aí com você. Ó, e manda felicidade para a esposa. Ontem foi aniversário, né? Foi isso mesmo, isso. Parabéns para ela. E manda um abraço para a família aí, vai dar atenção agora para sua menina aí. Vou sim. Dá um abraço para a esposa. Um abraço. Obrigado pela audiência aí. Tchau. Falou, um abraço. Fique com Deus. Tchau.